Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Nesta oportunidade, nós vamos falar sobre as diferenças textuais entre a Bíblia hebraica e a Bíblia grega. Ok, meus irmãos? Nós vamos mostrar neste vídeo que há diferenças em alguns textos do que se lê na Bíblia hebraica para o que se lê na Bíblia grega, na famosa Septuaginta. Sobre a Septuaginta, nós queremos já de antemão lhes informar o seguinte: a Septuaginta ela foi a primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego. Essa tradução ela foi feita ali no século II antes de Cristo. Diz a tradição que foi feita a pedido do rei Ptolomeu. Ok? Então, nós não vamos trazer tantos informes sobre a tradução dos 70, mas algumas coisas que nós devemos falar aqui. Escritores antigos, eles falam alguma coisa sobre a Septuaginta. Por exemplo, Joséfo, Filon de Alexandria, dentre os judeus, eles dizem que foram 72 escritores. O número é arredondado para 70, mas na verdade Filon de Alexandria e Eusébio de Cesaré, eles dizem que foram 72 eruditos que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Não obstante se saber que a Septuaginta é uma tradução a partir do hebraico, existem algumas diferenças, o que nós vamos mostrar aqui para vocês. Por exemplo, a Bíblia hebraica, como é que se lê aqui em Gênesis capítulo 2, 2:2. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Aqui diz o seguinte, e havendo Deus acabado no dia 7º. Na Septuaginta nós lemos o seguinte, Deus terminou no 6º dia estas obras, as quais ele fez. E no 7º dia, ele descansou das obras que ele fez. Então veja que a Bíblia hebraica ela diz que Deus terminou, havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, diz que ele acabou no dia 7º. Aqui na Septuaginta diz no 6º dia. Então você vê que existe uma diferença. Vamos aqui para Gênesis capítulo 5 e versículo 3. A Bíblia hebraica ela diz como? Na Bíblia hebraica nós lemos o seguinte, E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Na Septuaginta nós lemos o seguinte, Adão viveu 230 anos e gerou um filho segundo a sua própria semelhança e após a sua própria imagem, e chamou o nome dele de Sete. Então veja que na Bíblia hebraica diz o que? Adão viveu 130 anos e gerou a Sete. E aqui na Septuaginta diz Adão viveu 230 anos. Então você vê aí uma diferença de 100 anos. Vamos ler mais aqui. Bom, ainda em Gênesis capítulo 6 e versículo 6, olha o que se diz aqui. Aliás, Gênesis 5, 6. E viveu 105 anos e gerou a Enos. A Septuaginta diz quanto? E viveu 205 anos e gerou a Enos. A Septuaginta diz como? Sete viveu 205 anos e gerou a Enos. Enquanto que na Bíblia hebraica nós temos o seguinte, viveu Sete 105 anos. Então veja aí a diferença de 100 anos, ok? De um texto para o outro. Um texto diz 100 anos, um texto hebraico diz, Sete viveu 205 anos, enquanto que a Bíblia hebraica, a Septuaginta diz, Sete viveu 205 anos, enquanto que a Bíblia hebraica diz, e viveu Sete 105 anos. Aqui ainda na Bíblia hebraica diz o seguinte, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram.
A Bíblia hebraica, é bom que você diga o seguinte, ó, a expressão filhos de Deus no hebraico é Venei Ha-Elohim, traduzido literalmente como filhos de Deus. Porém, em alguns códices antigos da Bíblia hebraica, que foi usado por Filon de Alexandria, foi usado por Eusébio de Cesareia, foi usado por muitos dos pais da igreja, inclusive por Santo Agostinho. O próprio Santo Agostinho, ele diz que existia mais de um códice. E em certos códices antigos da Bíblia grega, a Septuaginta, reza-se ou rezava-se exatamente assim, ó: viram os anjos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Então veja que alguns códices da Septuaginta, em lugar de traduzir literalmente filhos de Deus, a partir do hebraico Venei Ha-Elohim, então eles traduzem não como filhos de Deus, e sim como anjos de Deus. Então aí você já vê a interpretação que a Septuaginta dá para os filhos de Deus. De acordo com alguns códices mais antigos da Septuaginta, esses filhos de Deus são, na verdade, anjos de Deus. E, de fato, essa interpretação ela é seguida, repito, por Filon de Alexandria e Eusébio e Flávio Joséfos. Flávio Joséfo, ele diz que os anjos se uniram com as mulheres e dali geraram uma prole de gigantes. Filon de Alexandria também diz a mesma coisa. As passagens de 2 Pedro 2,4 e Judas 6, eles estão partindo desse entendimento da Septuaginta que diz que os filhos de Deus são anjos. E é por isso que Judas 6 e 2 Pedro 2,4 dizem o seguinte: e anjos que não guardaram o seu principado, ele os reservou em cadeias eternas até o dia do grande julgamento. Então aqueles anjos, em 2 Pedro 2,4 e Judas 6, são exatamente os mesmos filhos de Deus aqui de Gênesis 6,2, que a Septuaginta traduziu por anjos de Deus. Ok, queridos? Então você vê que existe, em alguns momentos, uma grande diferença textual entre o que se lê na Bíblia hebraica para o que se lê na Septuaginta. Então vamos aqui continuar. Êxodo 12:40. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz Êxodo 12:40. Como é que se lê na Bíblia hebraica, em Êxodo 12:40? O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. 41, vou ler. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Agora veja como é que nós lemos na Septuaginta esta mesma passagem. Ora, a peregrinação que os israelitas e os seus antepassados habitaram no país do Egito e no território de Canaã, então veja que a Septuaginta ela acrescenta, e no território de Canaã, foram 430 anos. E no final dos 430 anos, todo o exército do Senhor saiu do país do Egito. Bom, você vê que enquanto o texto hebraico diz que 430 anos o povo de Deus passou escravizado no Egito, a Septuaginta ela divide esse tempo. A Septuaginta ela diz 430 anos, sim, mas ela inclui também a estadia do povo de Deus na terra de Canaã. Por isso que se lê, ó. Ora, a peregrinação que os israelitas e os seus antepassados habitaram no país do Egito e no território de Canaã foram 430 anos. E é interessante, queridos, que Paulo ele segue exatamente a Septuaginta. Aí é onde a gente vê que nós temos uma das provas de que o Novo Testamento ele se firmou no texto grego. Claro que o Novo Testamento ele não usou apenas a Septuaginta, mas eu vou lhes mostrar aqui. Gálatas capítulo 3. Olha o que Paulo diz aqui, ó. E Paulo ele aqui está seguindo o texto da Septuaginta.
O que ele diz? Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir as promessas. Ora, para você entender melhor, o que Paulo está falando? Paulo está falando aqui do pacto de Deus, baseado em promessas com Abraão, e é deste pacto, entre o pacto de Deus com Abraão e a outorga da lei, é o que Paulo tem em mente. Paulo aqui ele estabelece que houve 430 anos entre o momento em que Deus faz um pacto com Abraão e a outorga da lei. Houve um espaço de 430 anos, incluindo aí a permanência do povo de Deus no Egito. Ainda eu quero esclarecer para você que tanto o Filo de Alexandria como Flávio Joséfos, eles vão também seguir a Septuaginta. E o Targum de Yonatan ben Uziel, ele é bem específico em dizer que 215 anos foram passados ali na terra de Canaã e 215 anos foram passados no Egito. Filon de Alexandria, por sua vez, ele também vai nessa mesma direção. E ele segue a Septuaginta e faz com que os 430 anos de peregrinação do povo de Deus comece ali no pacto abraâmico de Deus com Abraão e termine na saída do povo do Egito. Ok? Então, e é esse pensamento, esse entendimento que o apóstolo Paulo tem. Eu vou ler aqui para vocês Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. 17. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir as promessas. Então, pela narrativa do apóstolo Paulo, a gente vê claramente que ele aqui segue o texto da Septuaginta e o raciocínio da Septuaginta. Conforme eu li aqui para vocês, vou ler mais uma vez na Septuaginta. O que diz? Ora, a peregrinação que os israelitas e os seus antepassados habitaram no país do Egito e no território de Canaã foram 430 anos. Então você vê aqui que há uma diferença, podemos dizer, gritante, entre o texto hebraico e o texto da Septuaginta. Enquanto o texto hebraico diz, o tempo que os filhos de Israel passaram no Egito foi de 430 anos. O texto hebraico ele faz com que os 430 anos faça referência apenas à permanência do povo de Deus na terra do Egito. Enquanto que a Septuaginta divide esses 430 anos entre o tempo de peregrinação que teve Abraão, Isaque e Jacó na terra de Canaã e o tempo que os filhos de Israel estiveram escravizados no Egito. E volto a dizer, o Targum de Yonatan ben Uziel explica que 215 anos foram entre o pacto abraâmico até o tempo mais ou menos que Jacó entrou com 70 almas no Egito. 215 anos. E os outros 215 anos, para fazer os 430, foi o tempo em que os filhos de Israel passaram como escravos ali na terra do Egito, sofrendo. Ok, queridos? Vamos aqui mais um texto. Deuteronômio 32:43. O que nós podemos ler aqui? Deuteronômio, capítulo 32 e 43. Eu quero ler logo aqui no texto hebraico, ok? Olha aqui como é que a gente lê no hebraico. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Agora veja como é que nós lemos no texto da Septuaginta. Regozijai, ó céus, com ele, e todos os anjos de Deus o adorem. Regozijai, ó céus, com ele,
e todos os anjos de Deus o adorem. Veja que esta cláusula, aqui, ó, essa cláusula, eu vou ler mais uma vez no texto hebraico. Ó. No jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Como é que o texto da Septuaginta começa? Ó, começa diferente. Ó. Regozijai, ó céus. Isso não existe no texto hebraico. Com ele. E todos os anjos de Deus o adorem. Esta cláusula aqui não existe no texto hebraico. Ó, somente a partir daqui é que a Septuaginta diz exatamente como diz o hebraico. Regozijai, ó nações, com seu povo. E todos os filhos. Aí aqui mais uma vez a Septuaginta insere o termo. Ó. Ela muda. Na verdade eu vou fazer a leitura aqui sem explicação. Vou fazer a leitura da Septuaginta para vocês verem como muda. Regozijai, ó céus, com ele, e todos os anjos de Deus o adorem. Regozijai, ó nações, com o seu povo, e todos os filhos de Deus confiem nele. E é a partir, meus irmãos, da tradução. Vou ler mais uma vez aqui, mais o outro versículo na Septuaginta. Porque ele vinga o sangue dos seus filhos, julgará e executará a vingança sobre os seus inimigos, aos que o odeiam. Retribuirá, e o Senhor purificará a terra do seu povo. Então, eu quero chamar só a atenção para você no que diz a Septuaginta aqui. Ó. Regozijai, ó céus, com ele, e todos os anjos de Deus o adorem. Isso aqui não tem no texto hebraico. Ó, e todos os anjos de Deus o adorem. Mas é interessante que o autor da carta aos Hebreus, ele usa esse texto aqui da Septuaginta, quando ele diz lá em Hebreus 1,6, ó, e todos os anjos de Deus o adorem. É isso que ele diz lá em Hebreus. Eu quero ler aqui para vocês. Ó. Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Olha como é que o autor diz aqui, ó, citando o Antigo Testamento. Ó. E quando outra vez introduz no mundo primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. É interessante também aqui que o autor, além de citar Deuteronômio 32, 43, de acordo com o texto da Septuaginta e não de acordo com o texto hebraico, ele ainda aqui diz que Jesus é Deus. Porque veja que tanto faz na Septuaginta como no texto hebraico, quando diz, e todos os anjos de Deus o adorem, quem é que está em foco ali? É Yahvé. Ali o texto está dizendo, e todos os anjos adorem a Yahvé, adorem a Deus. E o autor da carta aos Hebreus, ele se serve daquele texto e aplica a Jesus Cristo. Com isso, nós vemos que o autor da carta aos Hebreus, ele advogava a plena, perfeita divindade de Jesus Cristo, ao ponto de o Deus que aparece sendo adorado por anjos, ali na Septuaginta, ou na Septuaginta, Deuteronômio 32, 43, aquele mesmo Senhor que diz, e todos os anjos de Deus o adorem, o autor da carta aos Hebreus entende que aquele Senhor ali é Jesus Cristo. E ele diz claramente, ó, Hebreus 1,6, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito aqui é Cristo, ele diz, ó, e todos os anjos de Deus o adorem. Ok, queridos? Você vê então que o autor da carta aos Hebreus, ele está seguindo neste ponto aqui, não o texto hebraico, mas sim o texto grego. Isso é importante para a gente que estuda teologia. Eu sou formado em teologia, como vocês já sabem, mas você que talvez eu esteja falando para alguém que esteja cursando teologia, que esteja fazendo um bacharel em teologia, então é importante você saber disso. Vamos aqui ver aqui mais. 1 Crônicas 10, 13. Olha o que diz esse texto. Olha o que diz. Primeiro vamos ler aqui no texto hebraico. 1 Crônicas 10, 13. Como é que nós lemos aqui no texto hebraico? Olha o que se diz. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Agora, olha o que o texto da Septuaginta diz. Ó. Assim morreu Saul pela sua transgressão,
a qual ele cometera contra Deus, conforme a palavra do Senhor, porque ele não se manteve vigilante. Porque Saul procurou consultar com um médio. E prossegue, ó. Portanto, o profeta Samuel respondeu-lhe, embora ele não buscasse o Senhor, e o Senhor lhe matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então você vê que na Septuaginta, no verso 13, diz, ó, portanto o profeta Samuel respondeu-lhe. Isso só tem na Septuaginta. O texto hebraico não diz que Samuel respondeu ao rei Saul, mas a Septuaginta aqui diz que aquele vulto que nós lemos lá em 1 Samuel 28, que de fato o autor de 1 Samuel 28 diz que foi Samuel quem apareceu, foi Samuel repetidas vezes, ele diz que foi Samuel quem conversou, foi Samuel quem apareceu para a médium, foi Samuel quem conversou com Saul. Você pode consultar o texto lá que várias vezes o autor deixa bem claro que foi Samuel quem conversou. E aqui em 1 Crônicas 10:13, não é isso? Nessa tradução que eu tenho aqui da Septuaginta, cai para o versículo 14. Tanto faz ser no versículo 13, estou falando da Septuaginta, tanto faz ser no versículo 13, como no versículo 14, nessa Septuaginta aqui, caiu para o versículo 14, é o que diz? Portanto, o profeta Samuel respondeu-lhe, embora ele não buscasse o Senhor, e o Senhor lhe matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então veja, meus irmãos, que existe uma certa diferença do hebraico para o grego. E nesse particular eu quero lhe dizer uma coisa. Há aqueles que dizem que quem apareceu foi um demônio, mas o texto não diz, o texto diz que foi Samuel. Inclusive, os 72 ou 70 tradutores da Bíblia grega, do hebraico para o grego, eles foram de acordo que quem apareceu foi Samuel. E uma grande prova de que ali foi Samuel é que a própria Bíblia grega, que era usada pelos apóstolos e pelos pais da igreja, diz que Samuel respondeu. Está aqui, ó, 1 Crônicas 10:13, de acordo com outras versões, 14. Diz o seguinte, ó, isso na Septuaginta. Portanto, o profeta Samuel respondeu-lhe. Ok, meus irmãos? Então, a Septuaginta, ela insere, ela acrescenta essa cláusula. Portanto, o profeta Samuel respondeu-lhe. Que fique isso bem registrado. Você que diz que ali foi um demônio, o texto não diz que foi um demônio. E os eruditos hebreus que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, eles todos, 72 eruditos. Flávio Joséfo também diz isso. Quero lhe citar. Flávio Joséfo e Filon de Alexandria, Santo Agostinho, quem mais? Justino Mártir e outros pais da igreja, eles eram da opinião de que quem apareceu para a mulher e falou com o rei Saul foi Samuel. Então vou lhe lembrar mais uma vez, a Bíblia dos 70, a Septuaginta, 72 eruditos hebreus que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, eles deram a sua opinião e em 1 Crônicas 10:13 eles dizem que Samuel respondeu ao rei Saul. Está escrito, ó, portanto, o profeta Samuel respondeu-lhe. Então, em nenhum momento o texto diz que foi um demônio. Ao contrário, o texto em 1 Samuel 28 diz que foi Samuel, e a Septuaginta, em 1 Crônicas 10:3, corrobora, ratifica que foi realmente Samuel quem apareceu e falou. Ok, queridos? Então vamos aqui continuar. Salmo 8:5. Como é que nós lemos aqui no Salmo 8:5? Olha o que o texto hebraico diz. Salmos 8:5. Contudo, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Bom, aqui nessa tradução,
ela diz realmente anjos. Essa tradução que ela está seguindo, eu já digo logo, ela está seguindo a Septuaginta. Porque de fato na Septuaginta diz assim, ó, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Só que no texto hebraico nós temos lá, para a palavra anjos, no hebraico nós temos Elohim, diz assim, ó, no hebraico, ó, contudo, pouco menor o fizeste do que Elohim. No texto hebraico nós temos Elohim, que algumas versões, a partir do hebraico, lembre bem, a partir do hebraico, elas traduzem assim, ó, contudo, pouco menor o fizeste do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, porque de fato no texto hebraico está Elohim, que geralmente esta palavra Elohim é traduzida por Deus. Mas o que você precisa saber é que a palavra Elohim, ela pode ser aplicada para Deus, para deuses. Quando se diz assim, ó, não terás outros deuses diante de mim, a palavra Deus ali no hebraico é Elohim. Quando nós lemos, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra Deus ali no hebraico é Elohim. Juízes também, quando nós lemos lá no Salmo, quando Deus falou para a congregação, e diz assim, todavia vós sois deuses. Vós sois deuses. E Jesus, ele aplicou este salmo à liderança de Israel. Tá bom? Então, no salmo que eu não lembro agora, os juízes de Israel, eles são chamados de Elohim. Então, esta palavra Elohim, às vezes, ela é aplicada também para os juízes. Inclusive, lá em 1 Samuel, a mulher, eu quero ler aqui para você bem aqui, ó, 1 Samuel 28. Já já a gente volta para o salmo. 1 Samuel 28, olha o que diz aqui, ó. O rei lhe disse, não temas, porém, o que é que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo, ó, nessa tradução, ó, como é que traduz, ó, vejo deuses que sobem da terra. Ó, esta palavra aqui, nessa versão aqui, é traduzida por deuses. No hebraico nós temos Elohim. Daí é que eu lhe disse, a palavra Elohim, ela pode ser aplicada e é traduzida como Deus, deuses, juízes, e também é traduzida por anjos, conforme nós vamos ver já já. Ó, mas como eu lhe falei, eu estava falando de juiz, né? Esta palavra Elohim, ela é aplicada para juízes. Por isso, aqui nós lemos o seguinte, ó, o rei lhe disse, não temas, porém, o que é que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses. Outras versões diz, vejo um Deus que sobe da terra. Vejo um Deus que sobe da terra. Mas por que a mulher disse, vejo um Deus que sobe da terra? Ora, o que ela estava dizendo? Eu vejo um Elohim subindo da terra. Por que a mulher que estava vendo aquele ser o chamou de Elohim? É porque aquele ser que estava subindo era Samuel. Era o espírito de Samuel. E ele estava todo paramentado. Ele estava todo vestido, não só de sacerdote, como de juiz. Então lembre-se, os juízes de Israel, eles eram chamados de Deus. Eles eram os deuses da nação de Israel. Humanamente falando, eles eram os deuses, os poderosos, os poderes. A palavra Elohim era aplicada aos juízes. Então, quando a mulher diz assim, vejo um Deus, um Elohim, subindo da terra, logo Saul perguntou, como é a sua aparência? Vem subindo um ancião, envolto numa capa, vestido assim, assim. E como ela já tinha dito que era um Elohim, então Saul, ele entendeu que era Samuel. Então, esta palavra Elohim, ela é aplicada a juízes. Por isso é que a mulher, vendo Samuel, que Samuel era um juiz, tinha sido um dos juízes de Israel, a mulher disse, vejo um Elohim. O que ela estava dizendo? E Saul entendeu? Vejo um juiz subindo da terra. Entenderam, meus irmãos? Então, a palavra Elohim, ela também é aplicada a juízes. E, por fim, a palavra Elohim, ela é aplicada a anjos. Razão porque na Septuaginta, e agora eu vou ler para você, aqui na própria Septuaginta, na Septuaginta, vou pegar aqui o outro volume da Septuaginta, Salmos 8, o que diz aqui? 6. Tu colocaste
8:5. Tu fizeste um pouco abaixo do que os anjos. Então veja que no hebraico nós temos Elohim, que é por isso que algumas versões traduzem por Deus. Outras, como a Septuaginta, diz angelos. Por isso é que a Septuaginta diz, tu fizeste um pouco abaixo do que os anjos, e com glória e honra tu coroaste. E é interessante, mais uma vez, que nós vamos lá para Hebreus 2:7, e o que o escritor, citando este salmo, como é que ele cita? Hebreus 2:7. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra coroaste, e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Como eu já expliquei para você, o autor, quando ele diz assim, tu fizeste um pouco menor do que os anjos, ele está seguindo a Septuaginta e não o texto hebraico. Porque se ele estivesse seguindo o texto hebraico, a leitura seria, tu fizeste um pouco menor do que Deus. Mas veja que ele está seguindo a Septuaginta. E na Septuaginta, realmente, a tradução é, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Ainda nós temos aqui Isaías, eu quero ler para vocês aqui, Isaías 42. Olha como é que nós temos aqui Isaías 42 no texto hebraico. Quero ler logo aqui no texto hebraico para vocês. Isaías 42 diz, 42, texto hebraico. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Eu quero só chamar a sua atenção aqui para uma coisa, 42:1. Esse texto aqui ele é citado em Mateus capítulo 12 e versículos 18 a 20. Eu quero ler para você aqui, Nós temos aqui, por incrível que pareça, Mateus, ele, citando esse texto, ele segue o texto hebraico e não a Septuaginta. Olha como é que Mateus diz aqui, Mateus 12. Mateus capítulo 12, vamos ver. 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. No texto da Septuaginta, você sabe como é que diz? Muda um pouco. Olha o que diz a Septuaginta. Jacó é o meu servo. Eu o sustentarei. Israel é o meu escolhido. A minha alma o abraçou. Eu coloquei o meu espírito sobre ele. Ele promulgará sentença para as nações. Então você veja então que Mateus, ele